gente queria só sorrir mais. Verdade. Gravando. Boa noite. Boa noite, boa noite. Que alegria em estar aqui novamente. Nós vamos começar hoje em nova data e horário, mais um Quilombo Literário online, né? Esse projeto é um projeto do professor Rodrigo da Rosa, pensado e criado lá no Campus Carreiros, em Rio Grande, e tanto o professor quanto o projeto chegou com um presente para nós na Universidade Federal do Rio Grande, em São Lourenço, quando ele aprovou num concurso, e em tempos de pandemia, que estava todo mundo em casa, e que não tinha esse tempo, né, de terapia, vamos dizer assim. Não existia esse espaço para nós. Então, por isso que eu chamo de presente, porque eu acredito que foi um presente que chegou para o povo negro em momento pandêmico. Só um pouquinho, gente. Aí, desculpa que eu moro na casa do estudante aqui, então é o fluxo de gente. E esse projeto funciona assim. A gente se encontra aqui virtualmente, agora então vai ser uma vez por mês. E a gente lê um conto, a gente partilha esse conto. Essa partilha funciona da seguinte maneira: o Rodrigo vai colocar esse conto aí em tela e cada pessoa lê um parágrafo, uma frase, ou quando se sentir à vontade. A gente tem por hábito convidar uma pessoa para fazer o debate aqui, que é um debate leve, é uma roda de conversa, sobre o assunto que quase sempre é político, né? E aí a gente pensou que esse mês é o mês do Zerê, o mês das crianças, e também um mês de luta, né? É um mês de luta que a gente tem pela frente, que a gente precisa se fortalecer politicamente, mudar o rumo do nosso país. Então, o Rodrigo, com a sensibilidade dele, trouxe esse conto necessário discutido. O conto de hoje é Zaita esqueceu de guardar os brinquedos, de Conceição Evaristo. E a nossa convidada é a Úrsula Ingrid, que está aí conosco, linda e preta, e que depois da partilha do conto vai se apresentar para nós. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu não me lembro também se eu me apresentei. Bom, meu nome é Karina, sou quilombola, mestranda da UFPEL, ex-graduanda agora graduada, né? Mas ex-graduanda da FURG, foi onde eu conheci esse povo lindo. A tia Tereza agora é a bolsista, que está aí junto com o Rodrigo tocando esse projeto presencialmente. Tem mais algumas pessoas aí que estão chegando para somar, que é uma outra professora. Não sei se vocês querem se apresentar. Tia Tereza. Seu microfone está fechado, meu amor. Ia falar. Desculpa. Meu nome é Ana Tereza Santana, quilombola da Coxilha Negra, aqui de São Lourenço do Sul, do Rio Grande do Sul, para quem não é do Rio Grande. E sou a tia Tereza, que a Karina fala, né? A professora Karina, a mestranda Karina, hoje, da Universidade Federal de Pelotas. E eu estou bolsista, mas a Karina, ela tem um carisma tão grande, um modo de apresentar que eu não consigo soltar da mão dela, porque a gente já estava de mãos dadas aqui na FURG, todo o tempo, aí, enquanto eu estou ainda graduando, e ela já saiu, mas até hoje eu não larguei a mão dela, que é a minha colega, como ela diz, né, até hoje. E eu estou, né, bolsista, e comecei a gostar e a ver uma importância grande desse projeto, né, que a gente está sempre em movimento negro, sempre em movimento, né, negros em movimento, negras principalmente,
e então não me foi oferecida essa oportunidade, e eu já circulava aí com a Karina, fazendo uns videozinhos e tal, e agora estou dentro aí, vamos embora, trabalhar política social, política antirracista, políticas, muitas políticas, saúde, educação, todas, né? Tudo passa por aqui. Obrigada. Vamos dar, Rodrigo, se tu quiser. Não sei se a Aline quer falar alguma coisa. É a Aline, né? O nome da professora? Isso, eu posso me apresentar, Karina. Oi, pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui. Eu sou professora do curso de Letras do Campus São Lourenço, né, colega do professor Rodrigo, e cheguei ao campus no semestre passado, e assim foi uma grata surpresa descobrir um projeto como esse, né, já me sentindo também muito acolhida, né, aprendendo muito no Quilombo Literário presencial. Esse é o primeiro Quilombo Literário de que eu participo online, né, e agora também muito feliz em poder contribuir também para o projeto nas próximas edições, então é muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Aline. Bom, agora acho que vai, Rodrigo. A não ser que tu queira mostrar tua carinha e se apresentar. Não vai. Rodrigo? Ah, tá. Pensei que tivesse caído. Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Zaita espalhou as figurinhas no chão. Olhou demoradamente para cada uma delas. Faltava uma, a mais bonita, a que retratava uma garotinha carregando uma braçada de flores. Um doce perfume parecia exalar da figurinha, ajudando a compor o minúsculo quadro. A irmã de Zaita há muito tempo desejava o desenho e vivia propondo uma troca. Zaita não aceitava. A outra com certeza pensou Zaita. Havia apanhado a figurinha flor. E agora, como fazer? Não poderia falar com a mãe. Sabia no que daria a reclamação. Agora posso. A mãe ficaria com raiva, bateria nas duas. Depois rasgaria todas as figurinhas, acabando de vez com a coleção. A menina recolheu tudo meio sem graça. Levantou-se e foi lá no outro cômodo da casa, voltando com uma caixa de papelão. Passou pela mãe, que chegava com algumas sacolas do supermercado. A mãe de Zaita estava cansada. Tinha 34 anos e 4 filhos. Os mais velhos já estavam homens. O primeiro estava no exército. Queria seguir carreira. O segundo também. As meninas vieram muito tempo depois, quando Benícia pensava que nem engravidaria mais. Entretanto, lá estavam as duas, gêmeas. Eram iguais, iguaizinhas. A diferença estava na maneira de falar. Zaita falava baixo e lento. Naíta, alto e rápido. Zaita tinha nos modos um quê de doçura, de mistérios e de sofrimento. Zaita virou a caixa e os brinquedos se esparramaram, fazendo barulho. Bonecas incompletas, chapinhas de garrafas, latinhas vazias, caixas e palitos de fósforos usados. Mexeu em tudo, sem se deter em brinquedo algum. Buscava insistentemente a figurinha, embora soubesse que não a encontraria ali. No dia anterior, havia recusado fazer a troca mais uma vez.
A irmã oferecia pela figurinha aquela boneca negra, a que só faltava um braço e que era tão bonita. Dava ainda os 2 pedaços de lápis-cera, um vermelho e um amarelo, que a professora lhe dera. Ela não quis. Brigaram. Zaita chorou. À noite dormiu com a figurinha flor embaixo do travesseiro. De manhã foram para a escola. Como o quadrinho da menina Flor tinha sumido. Zaita olhou os brinquedos largados no chão e se lembrou da recomendação da mãe. Ela ficava brava quando isso acontecia. Batia nas meninas, reclamava do barraco pequeno, da vida pobre, dos filhos, principalmente do segundo. Um dia Zaita viu que o irmão, o segundo, tinha os olhos aflitos. Notou ainda quando ele pegou uma arma debaixo da poltrona em que dormia e saiu apressado de casa. Assim que a mãe chegou, Zaita perguntou-lhe por que o irmão estava tão aflito e se a arma era de verdade. A mãe chamou a outra menina e perguntou-lhe se ela tinha visto alguma coisa. Não, Zaita não tinha visto nada. Recomendou então o silêncio, que não perguntasse nada ao irmão. Zaita percebeu que a voz da mãe tremia um pouco. De noite, julgou ouvir alguns estampidos de bala ali por perto. Logo depois, escutou os passos apressados do irmão que entrava. Ela se achegou mais para junto da mãe. A irmã dormia. A mãe se mexeu na cama várias vezes. Em um dado momento, sentou assustada. Depois se deitou novamente, cobrindo-se toda. O calor dos corpos da mãe e da irmã lhe dava um certo conforto. Entretanto, não conseguiu dormir mais. Tinha medo, muito medo, e a mãe lhe pareceu ter passado a noite toda acordada. Zaita levantou e saiu. Ixi. Vai. Tá, Zaita levantou e saiu, deixando os brinquedos espalhados, ignorando as recomendações da mãe. Alguns ficaram descuidadosamente expostos pelo caminho. A linda boneca negra, com seu único braço aberto, parecia sorrir desamparadamente feliz. A menina estava pouco se importando com os tapas que pudesse receber. Queria apenas encontrar a figurinha Flor que tinha sumido. Procurou pela irmã nos fundos da casa e, desapontada, só encontrou o vazio. A mãe ainda arrumava os poucos mantimentos no velho armário de madeira. Zaita teve medo de olhar para ela. Saiu sem a mãe perceber e bateu no barraco da dona Fiinha, ao lado. A irmã não estava ali também. Onde estava Zaita? Onde ela havia se metido? Zaita saiu de casa em casa, por todo o beco, perguntando pela irmã. Ninguém sabia responder. A cada ausência de informação, sua mágoa crescia. Foi andando junto com as desesperanças. Tinha o pressentimento de que a figurinha Flor não existia mais. O irmão de Zaita, o que não estava no exército, mas queria seguir carreira, buscava outra forma e local de poder. Tinha um querer bem forte dentro do peito. Queria uma vida que valesse a pena, uma vida farta, um caminho menos árduo e o bolso não vazio. Via os seus trabalharem e acumularem miséria no dia a dia. O pai dele
e do irmão mais velho, gastava seu pouco tempo de vida comendo poeira de tijolos, areia, cimento e cal nas construções civis. O pai das gêmeas, que durante anos morou com sua mãe, trabalhava muito e nunca trazia o bolso cheio. O moço via mulheres, homens e até mesmo crianças, ainda meio adormecidos, saírem para o trabalho e voltarem pobres, como foram, acumulados de cansaço apenas. Queria, pois, arrumar a vida de outra forma. Havia alguns que trabalhavam de outro modo e ficavam ricos. Era só insistir, só ter coragem. Só dominar o medo e ir adiante. Desde pequeno ele vinha acumulando experiências. Novo, criança ainda, a mãe nem desconfiava e ele já traçava o seu caminho. Corria ágil pelos becos, colhia recados, entregava encomendas e displicentemente assobiava uma música infantil, som indicativo de que os homens estavam chegando. Zaíta andava de beco em beco à procura da irmã. Chorava. Algumas pessoas conhecidas perguntavam o porquê dela estar tão longe de casa. A menina se lembrou da mãe e da raiva que ela devia estar, e apanhar muito quando voltasse. Não se importou com aquela lembrança. Naquele momento, ela buscava na memória como o desenho da menina Flor tinha nascido em sua coleção. A figurinha podia ter vindo de um daqueles envelopes que o irmão, o segundo, às vezes comprava para ela. Quem sabe viera no meio das duplicatas que a mãe ganhava da filha da patroa. Ou ainda, fruto de alguma troca que ela fizera na escola, mas podia ser também parte de um segredo que ela não havia contado nem para sua igual, a Naika. A figura podia ser uma daquelas 10 que ela havia comprado um dia com uma moeda que tirara da mãe, sem que ela percebesse. Zaíta, por mais que se esforçasse, retomando as lembranças, não conseguia atinar como a figurinha Flor tinha se tornado sua. A mãe de Zaíta guardou rapidamente os poucos mantimentos. Teve a sensação de ter perdido algum dinheiro no supermercado. Impossível. Levará metade do salário e não conseguiria comprar quase nada. Estava cansada, mas tinha de aumentar o ganho. Ia arranjar trabalho para os fins de semana. O primeiro filho nunca pedia dinheiro, mas ela sabia que ele precisava. E sem que o segundo soubesse, Benícia colocava uns trocadinhos debaixo do travesseiro para ele, quando ele vinha do quartel. Havia também o aluguel, a taxa de água e de luz. Havia ainda a irmã, com os filhos pequenos e com um homem que ganhava tão pouco. A mãe de Zaíta, às vezes, chegava a pensar que o segundo filho tinha razão. Vinha a vontade de aceitar o dinheiro que ele oferecia sempre, mas não queria compactuar com a escolha dele. Orgulhosamente, não aceitava que ele contribuísse com nada em casa. Estava, porém, chegando à conclusão de que o trabalho como o dela não resolvia nada. Mas fazer o quê? Se parasse, a fome viria mais rápida e voraz ainda. Benícia, ao dar por falta das meninas, interrompeu os pensamentos. Não ouvia as vozes das duas há algum tempo. Deviam estar metidas em alguma arte. Sentiu certo temor. Veio andando aflita da cozinha e tropeçou nos brinquedos esparramados pelo chão. A preocupação anterior se transformou em raiva. Que merda! Todos os dias tinha que falar a mesma coisa. Onde as duas haviam se metido? Por que tinham deixado tudo espalhado? Apanhou a boneca negra, a mais bonitinha. A que só faltava um braço e arrancou outro, depois a cabeça e as pernas. Em poucos minutos, a
boneca estava destruída, cabelos arrancados e olhos vazados. A outra menina, Naíta, que estava num barraco ao lado, escutando os berros da mãe, voltou aflita. Foi recebida com tapas e safanões. Saiu chorando para procurar Zaita. Tinha duas tristezas para contar à sua irmã igual. Havia perdido uma coisa que Zaita gostava muito. De manhã, tinha apanhado a figurinha debaixo do travesseiro. Queria sentir o perfume de perto. E agora não sabia mais onde estava a flor. A outra coisa era que a mamãe estava brava, porque os brinquedos estavam largados no chão. E de raiva, ela havia arrebentado aquela bonequinha negra, a mais linda. Nos últimos tempos, na favela, os tiroteios aconteciam com frequência e a qualquer hora. Os componentes dos grupos rivais brigavam para garantir seus espaços e freguesias. Havia ainda o confronto constante com os policiais que invadiam a área. O irmão de Zaita liderava o grupo mais novo, entretanto, o mais armado. A área perto de sua casa ele queria só para si. O barulho seco de balas se misturava à algazarra infantil. As crianças obedeciam à recomendação de não brincarem longe de casa, mas às vezes se distraíam. E então não experimentavam somente as balas adocicadas, suaves que derretiam na boca, mas ainda aquelas que lhes dissolviam a vida. Zaita seguia distraída em sua preocupação, mas um tiroteio começava. Uma criança, antes de fechar violentamente a janela, fez um sinal para que ela entrasse rápido em um barraco qualquer. Um dos contendores, ao notar a presença da menina, imitou o gesto feito pelo garoto, para que Zaita procurasse abrigo. Ela procurava, entretanto, somente sua figurinha flor. Em meio ao tiroteio, a menina ia. Balas e balas desabrochavam como flores malditas, ervas daninhas suspensas no ar. Algumas fizeram círculos no corpo da menina. Daí um minuto, tudo acabou. Homens armados sumiram pelos becos silenciosos, cegos e mudos. 5 ou 6 corpos, como o de Zaita, jaziam no chão. A outra menina seguia aflita à procura da irmã para lhe falar da figurinha flor, desaparecida. Como falar também da bonequinha negra destruída? Os moradores do beco, onde havia acontecido o tiroteio, ignoravam os outros corpos e recolhiam só o da menina. Naíta demorou um pouco para entender o que havia acontecido, e assim que se aproximou da irmã, gritou entre o desespero, a dor, o espanto e o medo. Você esqueceu de guardar os brinquedos. Eu caí, gente. Será? Não. Não. Tem que dar um silêncio, né? Silêncio. Demora Eu chorei pra todas reagir. as lágrimas que eu tinha, eu acho. Bueno, então, a nossa convidada de hoje é a Úrsula Ingrid. E, como eu já disse antes, né? Tá aí, linda e preta. Por favor, se apresenta para nós, Úrsula. Fala de ti um pouquinho. Tá bom. Aí emendar teus comentários sobre o conto, pode ficar à vontade. Então, meu nome é Úrsula, eu sou fisioterapeuta, me formei na UFSPA, que é uma universidade federal que tem aqui em Porto Alegre, mas ela é só da área da saúde, ela não tem os outros cursos, direito, administração, nem das exatas, nem das humanas,
né, específico para a área da saúde, vários cursos da área da saúde, farmácia, fisioterapia, medicina, enfim. Cheguei a fazer concluir uma pós na minha área, ali na ESF, na URGS, em fisioterapia neurofuncional. E me tornei mãe em 2018, então eu tenho um nenezinho, né, chamado Brian, que agora vai fazer 4 aninhos. E tive que interromper um pouquinho meus estudos, depois voltei e concluí essa pós que eu estava fazendo. E durante a pandemia, eu me voltei mais para essa questão do ativismo, né, do movimento negro, né, através da criação de um canal chamado Saúde Black. Porque a gente não podia se encontrar, né, nós não podíamos nos ver, estávamos em isolamento. E foi a forma que eu achei, né, diante daquele isolamento social, de falar das questões da saúde da população negra, né? Então, diversos eixos dessa saúde são contemplados lá no meu canal. E agora estou aspirante aí, tentando entrar no mestrado. Acho que, resumidamente, é isso. Participo de 2 grupos, né? Participo do ELECO, que é um grupo do pessoal da UFPEL com o pessoal da URGS, coordenado pela professora Miriam. E participo do grupo ODU, que é um grupo que me fortalece bastante também, porque nesse grupo eu estudo bastante, bem aprofundada, a questão das filosofias africanas, né? E agora pensando, né, refletindo sobre o conto, né, a gente pode pegar ele por diferentes personagens, né? E aí eu pensei nessa criança, né, nesse corpo dessa criança que morre, mas eu também pensei nessa mãe e também pensei nesse irmão, né? Então, sobretudo durante a Covid-19, nós, mulheres negras, né, nós somos as mais afetadas, né? Por quê? E aí, pensando nessa mãe, né? Nessa mãe da Zaira. Porque nós, mulheres negras, né? Como vai dizer Sueli Carneiro, a gente está na base da pirâmide social, né? Então, nós estamos em postos subalternizados, né? Como vai dizer Lélia Gonzalez também. Nós ganhamos os piores salários, né? E existe um outro fenômeno também que ocorre, sobretudo nas mães periféricas, nas mães de periferia, é que elas têm filhos muito cedo e uma quantidade muito grande de filhos, né? E muitas vezes as pessoas não entendem, né, e discriminam essa mulher, né? Mas se a gente for pensar sobre a ótica das filosofias africanas, ter filho é um valor, né? Ter filho é um valor, inclusive ter filhos, né, é um dos pré-requisitos para você se tornar um ancestral. Quando a gente vai pensar em ancestralidade, né? Você precisa ter uma descendência, você precisa ter uma linhagem para se tornar um ancestral. E aí, quando eu penso nessa mãe, né, e Conceição é muito orgânica, porque essa escrevivência, quando ela escreve sobre um personagem, é como se ela estivesse falando de mim, como se ela estivesse falando de minha mãe, como se ela estivesse falando de nossas mães, de nossas avós, né? Dessas experiências que são compartilhadas dentro desse ser mulher negra, né? Dentro desse feminino, né? E aí, como eu sou da saúde, eu sempre faço esse recorte da saúde, né? Então, a gente teve na Covid-19, por exemplo, né? A primeira mulher no Brasil que morreu foi uma mulher negra, né? Empregada doméstica, no Rio de Janeiro, né? Que tinha essa vida extremamente atribulada, né? Dessa mãe, e aí voltando à mãe, né? Dessa mãe que está ali no conto, dessa mãe que tem que dar conta de tudo, né? E aí eu penso muito, né? Agora que eu sou mãe, eu faço muitas reflexões sobre a minha mãe, né? E aí, esses dias eu estava pensando, né? Muitas vezes as mães negras, elas estão tão envolvidas, né? Em colocar comida na mesa, em pagar as contas, que muitas vezes elas não têm tempo para brincar. E isso a gente só se dá conta depois que a gente se torna mãe, depois que a gente se coloca no lugar da nossa mãe, né? É preciso se tornar mãe também para ter essa percepção. Então, hoje, eu consigo ver que a atenção, muitas vezes que a minha mãe não me dava, que a mãe de muitas
muitos de nós que estamos aqui não nos dava, não é porque ela não nos amava, mas é porque ela estava muito cansada, né? As nossas mães e as nossas avós, né? Elas nos dão aquilo que elas conseguem nos dar, né? E muitas vezes a forma que essa mãe tem de demonstrar amor é não deixando faltar nada, né? Isso é uma percepção que eu tive depois de trabalhar em terapia e tal, né? Que eu faço terapia também. E depois que eu me tornei mãe, dessa questão da mãe, né? E aí, fala pra mim quando tem que parar de falar, que eu falo bastante, tá? Diz pra mim, agora para, Úrsula. Eu falo bastante. Eu acho que a gente pode... Não, pode falar. Só concluindo mais um pedacinho. Então, dessa mãe que ela vai aguentando tudo, e isso é muito preocupante também quando a gente vai pensar na questão da necropolítica, porque a necropolítica ela não é só a ausência do Estado, né? Não é só esse deixar viver ou fazer morrer, que foi proposto lá por Achille Mbembe, que bebeu na fonte de vários outros intelectuais, ele bebeu na fonte de Foucault, de Hannah Arendt, de outros intelectuais, para pensar essa ausência de Estado, né? Ele pensou esse racismo de Estado, que foi proposto inicialmente por Foucault, mas ele pensou nesse racismo uma tentativa de uma positivação com a morte do outro. Não é que as pessoas se matam, como pensavam anteriormente, porque elas são inimigas, mas sim porque elas estabelecem, o professor Silvio Almeida vai dizer isso também, né? Elas estabelecem uma relação positiva com a morte do outro. Então, o outro pode morrer porque ele é diferente de mim. E esse outro, dentro desse outro está as pessoas negras. Então, uma pessoa negra, né? E a gente vai pensar nas crianças, quando a gente vai pensar nas crianças lá no tempo da escravização, essas crianças, elas também eram desumanizadas, né? Essas crianças, elas também eram vistas como se fosse um animal de estimação dos senhores de escravos, né? Escravizados. Inclusive, a Conceição traz uma passagem num outro livro dela que fala sobre isso, né? Dessa criança branca que brinca com essa criança negra e ela cavalga em cima dessa criança negra, faz essa criança negra como se fosse um cavalo, é muito forte também. E ela vai desbravando as terras do pai, vislumbrando o seu futuro brilhante com as terras e tudo isso, né? Então, essa criança, desde a época da escravização, ela sempre foi colocada nesse lugar menor, mesmo ela sendo uma criança, né? Porque quando a gente é desumanizado, e o racismo faz isso, ele tira a nossa humanidade, não interessa se a gente é criança, se a gente é adulto, se a gente é idoso. Para as pessoas que são racistas, nós somos o outro. Então, e um outro que não tem valor, como vai dizer Fanon, um outro que é sem alma. E então, esse outro, se ele morrer, tanto faz, porque ele não é um ser humano, né? Acho que é mais ou menos isso que eu queria falar no início. Depois eu falo mais. Maravilhosa. Está aberto o debate, gente. Se alguém quiser colocar alguma coisa, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Úrsula, podem ficar à vontade. Meu povo, eu vi a Irene aí. Oi, Irene. Saudade de ti, guria. Não me abandonem, falem comigo. Não me deixem falando sozinho. Daqui a pouco o povo fala. Eles ficam meio assim no início, mas eles falam. Tu sabe, Úrsula e gurias, a gente teve um encontro na nossa comunidade com a Teia dos Povos, que é uma articulação de todas todos esses povos, né, tradicionais. E a gente fez uma reflexão sobre isso, né? Sobre esse cuidado diferente da mulher negra com os seus. Porque o que a gente entende de cuidado, carinho e afeto é o que o colonialismo nos impôs, né? Eles disseram que cuidado, afeto, carinho e família era isso. E aí tudo que nós fazemos é errado, que a gente sente, como a gente faz as coisas errado, a gente não tinha isso. A gente não entende, né? Esse cuidado, afeto diferente. E nessa reflexão, eu lembro que uma das coisas que a gente tirou foi que as nossas mães nos criam para ser resistência.
Então, talvez não seja, eu não encontro outra palavra, mas essa falta de afeto seja a forma que nós devemos nos comportar fora daquele lugar. Porque o mundo vai nos tratar assim. E a gente vai precisar resistir. E nessa atividade, a gente conseguiu perceber como que as mães negras, as mulheres negras, nos transmitem carinho. Porque a gente não é criada por uma mãe só, né? É rara a mulher negra que é criada por uma mãe só. A gente é criada por várias mulheres. Nós nos constituímos de várias mulheres. Então, o cuidado, o afeto já começa por aí, né? A gente entender que não está só. A gente sabe que não está só. E aí é de outra forma o cuidado, mas também eu comecei a pensar diferente em relação a isso. Né? A gente entender que esse afeto só é diferente do afeto branco. Poncia Vicêncio. Elisângela, fala aí para mim. Isso. É Poncia Vicêncio. Fala. Pô, mas ninguém vai falar nada, vamos fazer passar vergonha, porque eu falei para a Úrsula que o pessoal aqui falava muito. Vou continuar falando então. Aline, quer falar? Aline. Tereza, não sei. Eu gostaria de ouvir mais a Úrsula, porque ela comentou que tinha lido o conto a partir da perspectiva de mais de um personagem, né? Aí tu falaste da mãe e também falaste do irmão, né? Que tu terias também uma perspectiva sobre o irmão, se tu puderes falar mais sobre isso. Tá. O irmão, assim, eu vou colocar também uma história pessoal, né? Eu não cheguei a falar para vocês, mas eu sou do Rio de Janeiro, moro aqui desde os 4 aninhos de idade, né? Então, lá no Rio, a gente morava na favela, né? No pé do morro, né? E aí, a minha mãe, ela... Quando eu nasci, meu irmão é mais velho que eu, né? Quando eu nasci, a minha mãe arrumou 2 empregos. Minha mãe sempre tinha 2 empregos. Porque um era só para ela pagar o aluguel e o outro era pra gente comer, né? E aí, a gente saiu do morro e foi para um lugar que ainda era um lugar... de pessoas pobres, assim, mas que não tinha tráfico e tudo mais, que eu vi que também tem ali no conto. Por quê? Porque a minha mãe tinha muito medo que quando meu irmão crescesse, ele virasse aviãozinho, né? Que é esses meninos que distribuem a droga, que é o que acontece com o irmão da personagem. E que quando eu crescesse, eu virasse alguma mulher, de algum traficante, algo assim. Então, isso era um medo que rondava a minha mãe, né? E esse também é um medo que ronda muitas mães negras, né? Mas a gente precisa analisar também o contexto em que esse jovem está, né? Muitas vezes ele acaba indo para essa questão da criminalidade porque aquela é a única saída, muitas vezes, que ele encontra dentro daquele contexto que ele vive, né? E aqui a gente não está fazendo julgamentos morais, se isso é certo ou se é errado, mas isso é o contexto em que ele vive, né? E daí esse irmão, né? Essa mãe, né? Ali fazendo essa análise do conto, essa mãe que não aceitava esse dinheiro do tráfico, que era um dinheiro que ela considerava sujo, digamos assim, né? E desse jovem negro que muitas vezes, esse corpo desse jovem negro, muitas vezes acaba também morto, né? Ou ele acaba encarcerado, né? Ele acaba sendo vítima do fenômeno de encarceramento em massa que acontece com os jovens negros, né? E dessa mãe que se preocupa com esse irmão e dessa mãe negra que muitas vezes ensina o filho dela a ser negro, né? O meu nenê é um menino, né? E aí eu já tenho esse tipo de medo, né? Para te ter uma noção, assim, que isso é muito forte em nós que somos mães negras, né? Meu filho, ele estava numa creche que eu passava pela frente de um batalhão de polícia, né? E aí toda vez que eu passava por ali, eu disse, meu Deus, eles vão prender meu filho. E aí depois é que eu pensava, não, mas meu filho é um nenê. Sabe? Para te ver como é como se a cabeça da mãe preta ela já fosse programada para super proteger o seu filho.
né? É algo muito forte, assim, né? Que fere muito a subjetividade dessa mãe e também muito a subjetividade desse filho. Desse filho também que faz de tudo, muitas vezes acaba se envolvendo em coisas ilícitas, porque ele também quer ajudar essa mãe em casa. Porque muitas vezes ou também mataram o pai dele, então essa mulher negra ela pode ser viúva, ou essa mulher negra é uma mãe solo e ele vê aquela mãe desesperada tentando colocar comida na mesa e ele tenta também ajudar essa mãe. Então existe todo um contexto, né, que faz com que esse jovem negro ele vá para essa condição de criminalidade e tudo isso, né? Acho que eu pensei assim do irmão. E aí eu lembrei de um livro que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, o José Faleiro, Os Supridores, que é justamente ele vai trazendo esse universo, né? Desses jovens periféricos, né? Que se conhecem, trabalhando no supermercado. E aí ele traz toda uma questão de capitalismo e de organização, como se fosse uma empresa, só que dentro desse mundo do tráfico, né? Então, é uma outra realidade, né? Diferente da realidade de muitas pessoas. No Brasil, né? A realidade das pessoas negras, dos jovens negros, é uma realidade muito difícil. E também dessa mãe negra que está sempre com medo que esse filho vá sofrer uma abordagem policial, ou que ele vá morrer de bala perdida, ou tudo isso. E esse filho homem, ele pode morrer ainda criança também, né? E aí não tem como eu deixar de falar do caso do menino Miguel, que é justamente esse mesmo contexto do conto dessa mulher negra, empregada doméstica, que vai trabalhar na casa da patroa, e essa patroa deixa essa criança negra, a própria sorte, deixa essa criança negra morrer. E aí acontece também com essa criança negra, esse menino agora falando, né? Uma adultização, né? O racismo faz isso. O racismo gera uma adultização das crianças. Uma criança pode ter 3 anos, mas o racismo faz com que as pessoas achem que ela sabe se cuidar sozinha. E eu vou te dar um exemplo assim, ó. O meu filho, ele vai de van pra creche, né? Ele tem 3 aninhos. E aí a mulher lá, que organiza a questão da van, falou assim, olha, o Brian tá tirando o cinto de segurança sozinho. Aí eu disse assim, tá, mas não tem uma pessoa que cuida ali pra botar o cinto? A responsabilidade é tua. Mas como a responsabilidade é minha se eu não tô dentro da van? Sabe aquela coisa assim, não, mas ele tem que botar o cinto sozinho, ele tem que... Mas ele tem 3 anos. Sabe? Então, são essas violências que esse corpo desse menino negro vem sofrendo e que na adolescência, muitas vezes, dentro de todo esse contexto de fome, desse contexto de falta de dinheiro, faz com que esse jovem negro acabe caindo nesse caminho desviante, digamos assim, né? Sobretudo agora na Covid, né? Quando a gente for pensar, né? Porque o corte do auxílio emergencial, muitas pessoas não conseguiram também, né? E tudo isso. Acho que é isso que eu pensei. E com relação à violência, né? A Bell Hooks diz muito isso, né? É uma intelectual que eu gosto muito, a Bell Hooks. No livro dela, Vivendo de Amor, ela diz isso, né? Que muitas vezes as pessoas negras não souberam experimentar o que é o amor, porque elas, quando nós fomos sequestrados de África, né? As nossas famílias foram divididas, né? Então, o núcleo familiar ele não ficou todo junto, a mãe e o pai, não. Essas pessoas pegaram pessoas de diferentes partes do continente africano e misturaram com diferentes dialetos. E essa questão dos laços, né, das famílias consanguíneas, isso também se perdeu. E isso se reflete até hoje na forma como nós amamos ou na forma como nós não expressamos ou expressamos o amor, né? Mas isso também pode ser resgatado, né? E como é que isso é resgatado? Isso pode ser resgatado através da nossa família, por exemplo, da nossa família de axé, da nossa família dentro do terreiro, né? Porque no terreiro nós também temos a nossa família, né? Tanto que a gente tem a nossa Iá, que é a nossa mãe, nosso babá, que é o nosso pai, os nossos irmãos de santo, né? Então, esse resgate também ele pode se dar... É que eu sou de terreiro, né, gente? Esse resgate ele também pode se dar através do terreiro. Acho que é isso que eu pensei do irmão. Por enquanto é isso. Eu também tenho
Alguém mais quer falar? Porque também fico falando aqui e não dou oportunidade. A Elisa, vai lá, Elisa. Hoje eu não vou ligar a câmera, que eu tô aqui no escuro, aqui acho que nem vai dar certo para me ver direito. Eu tô fazendo meu filho dormir, então eu sou igual a protagonista do conto, assim, né? A mãe negra sobrecarregada. Então, assim, uma coisa que me traz muita escrita da Conceição é como ela transporta a gente para os sentimentos, né? Porque essas mortes dessas crianças não são muitas vezes nem noticiadas. E quando são, não tem todo esse envolvimento que a Conceição mostra, né? Porque a gente tem que entender, quando a mãe bate, castiga, essa questão, né, que começou com a música, né, da mãe. Então, assim, é muito pesado, sempre foi muito pesado para os corpos das mulheres negras. Pelo menos desde quando vieram assim para o Brasil, né, a questão da escravização. Porque é muito louco você pensar que uma mãe negra ela era obrigada a amamentar filhos dos brancos, amamentar do seu próprio leite, enquanto isso seus filhos não tinham esse direito. Seus filhos eram vendidos. O estupro, né, é compulsório, né, a sua barriga ser ganho alheios. Então, hoje a gente ainda não vê melhoras na questão de qualidade de vida, acesso ao emprego, acesso à dignidade, de renda, porque tudo isso influi, porque você está numa casa quente, pequena, com um monte de crianças chorando, um monte de demandas, você é humilhado no serviço, você fica em pé no ônibus, é encoxada, você sofre assédio, você sofre um monte de humilhação, aí quando você chega em casa, a criança está com as demandas dela, mas você também está esgotada, porque essa questão da não valorização do trabalho feminino, do trabalho da mulher negra, a gente tem dados, não é questão de discussão aleatória. O IPEA tem dados sobre isso, sobre quanto que mesmo trabalho da mulher negra e uma mulher branca, a mulher branca ganha mais. Muitas vezes as mulheres brancas ainda não aceitam dialogar sobre isso, sobre os privilégios da branquitude, mas é a verdade. Então, na mesma posição, a mulher branca ganha mais que a mulher negra. Então, assim, a gente precisava muito ter avançado muito, desde quando teve a falsa abolição, para hoje, no século que nós estamos, a Conceição Evaristo ela não escrevesse sobre algo que eu queria que as escritas da Conceição fosse assim, não, a Conceição teve que pesquisar muito o passado, porque hoje a realidade da mulher negra não diz mais o que a Conceição fala, mas é o oposto. A Conceição ela traz questões que são ligadas, né, a esse passado, a esse pesadelo, desde que, né, os povos inúmeros trazidos aqui o trabalho forçado, e esse legado maldito, né, ele permanece, é nítido, né, quando a gente vai para as disputas, por exemplo, de poder, os lugares de poder, você não vê, por exemplo, por que as mulheres negras estão sempre no terceirizados, fazendo limpeza, aí você vai para a faculdade, você não vê mulheres negras ali dando aula, elas estão limpando, e quem está com os filhos dela, sabe? Essa questão é muito pesada. A maternidade, eu não sei quantas aqui são mães. A maternidade, por si só, ela é pesada mentalmente. Ela é muito pesada. E visto que nós estamos num sistema machista, patriarcal e racista. Então, assim, é muita coisa que joga na responsabilidade do ser mãe, sabe? Cobranças de todos os lados, e ninguém cuida da mãe, né? Ninguém cuida da mãe. Ninguém cuida, por exemplo, quem está cuidando da Misty?
sabe? Igual a gente do Miguel, sabe? A mídia fez todo aquele negócio, sabe? E no final das contas, né? Da Ágata, do João Pedro, né? Nós temos, infelizmente, várias crianças que tiveram a mesma, né? Foram assassinadas, né? Então é isso, a morte do corpo negro não importa. Quando ele é mulher, quando ele é criança, não choca opinião. O Brasil não para. Da mesma coisa com os corpos dos indígenas. Você vê assim, ai, menina de 8 anos, garimpeiro, não sei o que, bababá. Pronto, o Brasil não para por causa disso. O Brasil não para de ver uma criança em Yanomami de 8 anos com 13 quilos. O Brasil não para, igual hoje estava discutindo lá, já vou concluir, estava discutindo, nossa, a importância da escola municipal, da janta ao invés de lanche. Gente, que vergonha, velho. Nós estamos discutindo isso, a importância de dar janta ao invés de lanche. Nosso país é um país riquíssimo, com essa desigualdade de renda, de eu aceitar que uma criança, a refeição mais forte é a da escola, sabe? Pelo amor de Deus. Sabe? Tá tudo errado, sabe? Tá tudo errado isso. Como é que eu aceito isso? Que o aluno da escola municipal, a refeição dele mais forte é a da escola, sabe? Tem que dar arroz, não sei o quê, porque é a da escola. Peraí, velho, que desigualdade é essa, sabe? Que chegamos a esse ponto. E são as crianças negras. E eu concordo, eu também sou mãe, Úrsula, de um menino negro. Então, essa questão de não infância, de adultização, a masculinidade tóxica, a virilidade, ele é forte, ele é ótimo para educação física, olha o tanto que ele corre bem, mas é o mesmo que não vai... Nossa, eu vou chorar. É o mesmo que não vai ser bom para matemática, é o mesmo que não vai ser bom para leitura, é o que é bom para o esporte. Então, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Porque, assim, a Conceição, ela tem essa incrível capacidade de, tipo, trazer várias questões em poucas linhas, né? Em um conto, ela consegue discutir muitas coisas. É isso. Então, gente, boa noite. Bem rapidinho, porque eu já vou ter que sair, né? Correndo para outra reunião, é isso, né? Mulher preta é isso aí, tá sempre na correria, como já foi falado anteriormente. Meu nome é Maria Scarte Pereira, não me apresentei antes, também sou quilombola, né? Sou mulher preta, quilombola, periférica. Não tive a oportunidade de ter feito uma leitura prévia, né, do texto, mas assim fiquei muito, acho que como todas aqui, muito chocada, muito doída. Sou mãe, não sou mãe de um menino, mas sou mãe de uma menina. Mas, como a Karina trouxe antes, nas palavras dela, a gente não cria filho sozinho. Então, mesmo que eu, assim como eu não criei a minha, eu participei da criação, né? Ou de sobrinho, ou de amigos, né? E é isso, infelizmente, essa tristeza de ter que criar os nossos filhos, né? Já sempre com de não ter essa liberdade, né? Porque uma criança preta ela não tem uma liberdade nem de se expressar, de usar uma touca de noite, por exemplo, né? De sair correndo quando vê na frente do carro da polícia, que pode ser mal interpretado, né? Tá correndo por quê? Vai para onde, né? E são todas essas questões também que gostei muito das tuas colocações, Úrsula, e que tu falou mesmo, o teu filho ainda está pequeno, mas é isso, mas a tua memória já tá aqui, ó. Mesmo que o teu filho seja pequeno, tu já está prevendo tudo que pode acontecer com ele daqui a um tempo. E como de fato já está acontecendo, ele é uma criança, né? É obrigação lá da que está cuidando e ela vem cobrar isso de ti. E isso só acontece com os filhos e filhas de pretos, né? Esse olhar todo carinhoso, infelizmente, a gente não tem para nós. E como é doído isso, como é tu saber que o teu filho às vezes vai sair, dependendo onde tu mora, e o teu filho não vai voltar, né? E como é que fica essa criança mesmo, nem foi falado ali, tem que ajudar a mãe. Ajudar de que forma? Porque são crianças.
E aí, o que sobra? Às vezes vira um aviãozinho, né? Vendendo droga. E aí, qual é o tempo de vida dessa criança? Às vezes não passa de 14, 15, 16, 18. E para o nosso estado brasileiro aí, é só mais um preto morto, né? Estão limpando o lixo, né? Ainda mais na visão desse nosso escroto que está aí na presidência. Então, é muito triste tudo isso, mas eu acho que é muito relevante a gente trazer, né, para discussão sempre essas questões, né? E gostei muito de ter participado, infelizmente eu vou ter que sair, eu estou rouca ainda, né? Devido, nem sabe, você ainda vou dizer por quê, né? Ao resultado das eleições, que eu me enlouqueci no domingo, mas é isso, vamos continuar na peleia, né? E para que se tenha, né, um país aí menos injusto, mais democrático, né? Também a gente tem que pensar essas questões políticas, que tem mulheres, às vezes, que dizem, eu não gosto de política, não tem nada a ver com isso. A gente tem tudo a ver, sim, né? Porque o poder está nas nossas mãos. Se todas começassem a pensar que a gente pode fazer a mudança, e com certeza a gente pode mudar e vai mudar. Pretas e não pretas e brancos, quilombolas e quilombados, muito obrigada, tá, pelo acolhimento, mas eu vou ter que sair. Um beijo para todos e para todos, tá? Muito obrigada. Mais alguém queira contribuir com o debate, ou que tenha alguma pergunta, alguma questão? Eu quero falar enquanto mulher, enquanto preta mais velha, e que passei minha infância num quilombo. E dizer para vocês, gostaria de trazer uma novidade, mas só que os cuidados e a falta que a gente chama de falta de carinho da mãe, né? A gente, nesse encontro lá no Quilombo da Coxilha Negra, comentou a respeito disso, né? Dessa falta de presença da mãe, sabe? Mas aí a mãe, que tem o quê? 3, 4 tempos de trabalho, né? Levanta de manhã, vai cuidar dos animais e depois vai para a lavoura, e depois, essa era a minha mãe, volta da lavoura e aí tem que fazer o almoço rapidinho, porque os outros vêm almoçar e depois ela sai novamente, indo ajudar a trabalhar, então não muda muita coisa. E também na questão dos cuidados, Úrsula, que tu falasses aí, que são mais jovem do que eu, eram os mesmos. Nós não íamos para a escola sozinha, porque, né, em função do estupro, e sei lá, tanta coisa que podia acontecer, enfim. Então, isso é tão antigo quanto a nossa presença aqui nesse país, né? Quanto no sequestro, isso é tão antigo quanto. E nós estamos aqui, né, eu digo, novamente reunidos, e a Conceição Evaristo também trazendo essa questão vivida, com certeza, por ela, por mim, pela mãe dela, enfim, e pelas avós de vocês, pelas mães de vocês. E o sofrimento é o mesmo, e a gente adoece, nós mulheres adoecemos em função disso. A gente está sempre vendo uma pessoa aí que morre disso, que morre daquilo. A minha irmã mais velha adoeceu de câncer em Porto Alegre, mas ela está bem. Porque as meninas cresceram, os meninos cresceram, e ela consegue hoje respirar um pouco. O companheiro dela, que não valia muito, vamos dizer, foi-se. E ela hoje tem o quê? Uns 10, 15 anos de câncer. E o câncer dela nada mais foi do que um câncer psicológico, de sofrimento, de dor. E a gente vai adoecendo, e a gente vai morrendo, e a gente vai lutando, e a luta vai continuar. Mas nesse momento que nós podemos fazer, eu não sei se vai ser muito melhor, mas qualquer um é melhor do que esse que se encontra aí nesse momento, mandando matar, né? E eu sempre digo que esse cara, antes dele ser eleito, ele disse o que ele ia fazer nas favelas, né? O que já vinha sendo feito, e ele só ia aprimorar. Para terminar com a criminalidade, era entrar matando. Ele nunca deixou de dizer isso.
Essa é uma qualidade dele, ele nunca mentiu. Ele falou o que ele ia fazer. Mas nós, pretos e pretas, não estamos politizados, não entendemos essas políticas, que não é fácil de entender também, né? É um rolo. Não temos a educação, não temos saúde para isso. Mas nós estamos aqui, vamos embora, né, gente? Vamos trabalhar contra esse moço, se é que pode chamar de moço. Boa noite, muito obrigada. É fofinha, né? É chata às vezes, mas eu amo ela. Te amo, gente, Karina. eu queria fazer queria também, vai de encontro com a fala lá da Aline, que só para a gente pensar junto, assim, queria ver o que a Úrsula tem a dizer a respeito, né? Porque quando a gente fechou esse ponto, a gente pensou em falar sobre as mães e sobre política, como eu falei no início. E aí eu penso o seguinte, talvez o crime seja a representação do Estado nesse lugar, né? Na favela. E aí ele faz o papel do Estado, aonde a política pública não chega, que é na favela. E eu queria que tu falasse um pouquinho disso para nós. E desse momento, né, que a gente está vivendo, desse um mês de sofrimento que a gente vai passar, como que a gente faz essa luta, né? Porque a gente não pode estar, quando tu relata que a tua mãe saiu daquele lugar, como acontece em todas as famílias pretas, quando a minha mãe tira o meu irmão também da comunidade para morar com a minha tia por conta do lugar, né? E a gente se movimentando e vai vivendo de medo, com medo. Como é que é isso, né? Como é que a gente se movimenta nesse momento de luta? Eu pensei também que muitas vezes a gente mesmo que a gente saia, faça essa saída da comunidade, né? Muitas vezes alguns parentes nossos permanecem lá. E aí eu lembrei da morte da Kathleen, aquela moça grávida que morreu. Porque mesmo não estando mais lá, ela voltou para visitar a avó, né? E aí nesse momento ela foi atingida por essa bala perdida. Bom, a alternativa, então, é pela política. Essa é uma das saídas, né? De combater, né? Toda e qualquer forma de fascismo, de nazismo, de genocídio, né? Quando a gente vai pensar na população negra. E também uma outra estratégia muito eficiente é a mobilização comunitária, né? A gente tem o que a gente chama em saúde de fatores determinantes e condicionantes de saúde, que é tudo aquilo que a pessoa precisa ter para se ela não tiver aquilo, ela fica doente, né? E uma grande aliada para que essa saúde se mantenha, inclusive essa saúde física, essa saúde psíquica, espiritual também, é essa mobilização comunitária, né? Se articular dentro dos coletivos, proporcionar, né? Essa união vai proporcionar com que haja aquilo tudo que a gente já sabe, distribuição de cestas básicas. Na pandemia a gente viu muito isso, né? A distribuição do material de higienização das mãos, né? Porque esperar, né, pelo governo, se a gente ficar esperando pelo governo, a gente vai morrer antes, né? Ou a gente vai morrer de bala, ou a gente vai morrer de Covid, ou a gente vai morrer de outras doenças, porque na favela também não tem saneamento básico, ou muitas vezes a pessoa mora lá no pé do morro e a água não chega, a água não sobe, né? Então como é que aquela pessoa vai lavar as mãos para se proteger contra o vírus, né? É mexer em tudo isso. E também acho que uma alternativa muito potente seria a entrada na política de pessoas negras, mas de pessoas negras que estejam comprometidas com as pautas antirracistas em tudo aquilo que diz respeito ao negro, né? Na habitação, da saúde, né? Dos programas de transferência de renda,
né? E tudo isso, pessoas, né? Teria que ser mais de uma, né? Entrar de multirão lá dentro e mudar essa política, né? A entrada de pessoas negras seria capaz de fazer isso, né? Porque as pessoas negras, elas têm um olhar diferente, mais sensível, né, para as questões raciais, porque elas são negras desde sempre, né? Como diz o meu irmão, não dá pra gente guardar a pele no bolso, né? Então, ela sempre foi negra. Então, ela sabe as demandas, os problemas do negro, aquilo que o negro precisa, e ela pode atacar em todas as vertentes dentro da sociedade e gerar leis, né? Acho que essa mudança também ela se dá, e a política é uma dessas formas, através de projetos de leis, daí vão ser votados, né? Pela Câmara dos Vereadores, senadores, enfim. E essas leis, então, que podem proporcionar um alívio para as dores da população negra, né? A gente sabe que agora vai ter a revisão da questão das cotas raciais, né? Que, na verdade, é uma reparação histórica para nós, e é uma tentativa de um mínimo de dignidade, eu já nem digo mais de ascensão social, eu digo de dignidade, porque muitas vezes, e essa é uma luta minha, eu luto muito pela questão das cotas na pós-graduação, muitas vezes, mesmo a pessoa formada, ela não consegue o trabalho, por questão do racismo, tudo que a gente já sabe, né? Por causa do cabelo, por causa da tonalidade de pele, e então, uma das alternativas também, uma das saídas que eu acho, né, muito importante também, seria através da educação. Mas desde a base, né, desde lá da educação infantil, até o ensino fundamental, ensino médio, e uma reforma nas universidades. Então, fazer uma espécie de capacitação para esses profissionais que já são formados em todas as áreas, com essas temáticas sociais, todas as grandes áreas, né, das exatas, das humanas, da saúde, né, dessas pessoas que já são formadas, trazer novas leis, então mudar através da política, e mudar também dentro da universidade, enquanto esse graduando está se formando, porque isso é uma grande demanda também, né? Porque como é que a gente vai ter, aqui, como eu digo, autoestima intelectual, se nada dentro da universidade fala sobre a gente? Aí, de vez em quando, lá coloca uma cadeira eletiva, sabe? Um edital minúsculo, quase ninguém vê, para falar da questão racial. Mas os grandes autores, os grandes cânones em todas as áreas, não só na minha área, que é a área da saúde, mas também em outras áreas, não são negros, né? Então, esse resgate de autoestima da infância, ela se dá desde a base até lá a educação superior. Até a educação superior. Porque se essa mãe negra, pegando essa mãe, né? Se ela não teve todo esse trabalho de autoestima e ela conseguiu entrar na universidade, essa vida dessa mãe, ela também pode melhorar e ela pode dar uma vida melhor para os seus filhos, né? Se ela tiver mais estudo, mais conhecimento. Mas isso também precisa ser oportunizado para ela, né? Então, eu acho que seriam essas saídas, a mobilização das comunidades, a política, né, projetos de lei que olhem para diferentes faces da vida, das mazelas da população negra, e uma mobilização através da educação. Esses dias eu conheci o Camille Munanga, né, numa fala dele na URGS, e uma coisa que ficou assim muito dentro de mim é isso, né? Ele disse: não adianta fazer lei se vocês não mudar a cabeça das pessoas. E a cabeça das pessoas a gente muda dentro da universidade, enquanto elas ainda estão em formação. Porque as professoras de educação infantil dos nossos filhos, elas também vão passar pela universidade. Então, se desde lá elas tiverem essa formação, aí eu acho que a gente pode ir avançando. Não sei, né? Eu penso assim, né? Eu não sei o que vocês acham. Alguém mais tem alguma pergunta? Infelizmente, a gente já está se encaminhando para o final.
porque são 8h21. Eu quero agradecer muito, muito a tua presença, Úrsula. Eu acho que essa roda foi muito enriquecedora, né? Como sempre, como todas as rodas do Quilombo Literário. Espero que tenham gostado. Ai, gostei sim. Adorei. Agradecer as pessoas que estiveram conosco até aqui. E branco sem traço. Eu amo. E eu acho que é isso. Só aí. Eu acho que é isso. Se quiser fazer as considerações finais. Não tem nada a ver. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela presença de todas. Espero que tenham gostado da roda. Gostaria de agradecer também, se eu falei demais, eu falo demais mesmo. Gostaria de deixar também para a gente refletir sobre a questão da fome, o quarto de despejo, né? Carolina Maria de Jesus. E deixar o livro do Faleiro, Os Supridores. E Belmonts, para a gente pensar, né? Sobretudo esse aqui também, tudo sobre o amor e também vivendo de amor. E gostaria de dizer para a gente pensar, né, sobretudo nós mulheres negras, em cuidar da nossa saúde, né? Porque ninguém luta doente, né? Até para lutar, a gente precisa estar com saúde. Então, quero deixar esse convite para a gente se cuidar, né? Da gente repensar quanto tempo a gente não vai ao dentista, quanto tempo a gente não faz os nossos exames ginecológicos, né? Quanto tempo a gente não cuida da nossa saúde mental, né? E a gente pode fazer isso no SUS, a gente não precisa pagar para isso. O SUS é maravilhoso, está aí para isso. Existem também alguns espaços, depois eu posso te passar, de alguns coletivos que oferecem algumas sessões de terapia ou fazem essas sessões de terapia a custo mais baixo. Tem também algumas universidades, não sei se a FURG deve ter algum departamento também de psicologia que deve oferecer esse serviço. E da gente procurar cuidar da nossa saúde mental. Porque uma mãe que se cuida, cuida melhor dos seus filhos. Uma mãe que se cuida, ela não chega ao extremo de esquartejar uma boneca. Uma boneca que é uma representação de um brinquedo negro, uma boneca negra. Né? Aquilo que foi feito numa boneca poderia ter sido feito num filho. Né? Então, antes que a gente chegue ao extremo, vamos cuidar de nós. Né? Que eu sou da saúde, então eu sempre faço essa puxada aí para o pessoal. Se cuidar, não se estressa tanto, né? Vai cuidar, paga uma conta aqui, paga outra conta ali. Um pouco a gente empurra, um pouco a gente não paga. Né? Mas não se estressa, arranca os cabelos, né? Vai devagarinho. Acho que é isso. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. É isso, galera. Valeu. Ótima reflexão. Ótima puxada de orelha. Boa noite, tudo de bom e até o próximo encontro. Tchau. Boa noite, gurias. Muito obrigada. Gostei. Não me manifestei, mas gostei muito, porque eu gosto muito de escutar. E foi muito, assim, muito interessante mesmo. Olha, só tenho a agradecer, gente. Muito obrigada mesmo, de coração. Até só pelo próximo agora. Boa noite, pessoal. Até o próximo. Agora é quinta-feira, não mais na sexta-feira. Obrigada a todas. Boa noite, obrigado, gente. Boa noite, tchau. Tchau. Eu fico procurando aqui para querer passar o